Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um Live Next. Hoje vamos falar sobre o caso da Iana, o bot com personalidade de Havaianas. Vamos começar em alguns minutos, só esperar para que mais pessoas possam ficar online. Podem deixar as mensagens de vocês sempre aqui no chat, na lateral. E já voltamos. Uma ótima tarde e bom evento para todos. Cada vez mais empresas estão investindo em inteligência artificial para ajudar com os processos de negócios, incluindo o atendimento ao cliente. Neste Live Next, que é a nossa série de conteúdos para conversarmos com nossos clientes e saber mais sobre suas implementações de sucesso em diferentes setores, hoje vamos apresentar o caso da Havaianas, que é criado em parceria com a TSC Saitel. Para ser o nosso mediador hoje, para guiar essa conversa, o Alexandre, do nosso time de vendas, vai seguir essa conversa conosco. Obrigado, Lígia. Boa tarde a todo mundo. Quem estiver vendo a gravação aí, bom dia, boa noite. Bom, primeiro, eu sou o Alexandre Campoy, eu sou executivo de vendas aqui na Aivo e tenho o prazer de estar aqui com duas empresas que não precisam de muita introdução, seja a Havaianas, que está aqui desde 62 no Brasil, que tem uma característica muito atrelada à personalidade brasileira, é o que a gente vai abordar um pouquinho aqui, que o Ivan Félix está aqui com a gente, que é responsável pela área de UX da Havaianas. Eu cuido um pouco da Iana, e podemos considerar talvez um pouco o pai da Iana, e que tem, junto desse projeto, um grande parceiro aqui da Aivo, que é a TSC Saitel, que está aqui com a Lúcia Andrade, que vai falar um pouquinho também do lado do projeto. Então, vamos pegar esses dois lados hoje para a gente explorar um pouco mais essa questão da inteligência artificial humanizada, de você ter uma personalização e com personalidade acima de tudo. Então, primeiro, queria trazer aqui a Lúcia para se apresentar um pouco, falar um pouquinho
da TSC Saitel, para a gente começar as conversas aqui. Olá, pessoal. Boa tarde. Então, eu sou a Lúcia, sou responsável por todos os projetos da TSC, da Saitel, né? É um dos braços de soluções digitais de CX dentro da Saitel. O nosso projeto principal é o projeto de Havaianas, que nós temos a parceria junto com a Aivo. Nós fazemos toda a parte de consultoria pelo lado da TSC, criação de conteúdo, e nós utilizamos a plataforma da Aivo para implementação do chatbot. Legal, obrigado, Lúcia. E legal a gente frisar um pouco também essa questão da parte de parceria, para a gente conseguir ter projetos dessa desenvoltura. A gente tem uma área forte aqui de parcerias, que o Marcelo, acho que está aqui com a gente também, que mantém esses parceiros sempre munidos de informação, de tudo que tem na área de tecnologia, de novidades, para chegar na ponta ali, que é o caso do Ivan, e ele ter a melhor experiência possível do lado dele, e assim também conseguir ter uma experiência boa do lado dos clientes havaianos aí. E aproveito para chamar o Ivan para se apresentar um pouquinho, falar um pouco da Havaianas e começar a falar um pouco do projeto. Oi, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite aí, agradeço a Aivo, a oportunidade de estar aqui falando sobre o case da Iana. E sim, me considero o pai da Iana, inclusive o nome dela foi eu que criei, eu registrei em cartório, então eu me considero sim o pai dela. Eu estou na Alpargatas há 20 anos e há 13 eu sou responsável pela área de atendimento ao consumidor e de longe a Iana foi o projeto aí mais divertido e mais gostoso de implementar de longe, aí é o meu projeto favorito, aí gosto muito de falar sobre ele. Legal, legal. Vamos explorar um pouquinho isso daí, então. Começando agora, Ivan, para a gente entender um pouco, a gente sabe, todo mundo aqui, acho que sabe como que é o tom de voz da Havaianas no marketing, como que é o jeito Havaianas mesmo de ser, de ter algo mais descolado, algo mais leve, e eu queria entender com você um passo antes até disso daí, em relação ao bot. Como que vocês decidiram lá dentro, falaram que, puxa, a gente precisa criar uma interface com uma inteligência artificial para atender os clientes? De onde surgiu essa conversa? Como que foi consolidado? Sim, é interessante a pergunta, Alexandre, porque realmente nós tivemos uma certa resistência no início. O projeto, antes da gente começar a fazer o desenvolvimento com a TSC, a gente já tinha estruturado uma ideia, né, para ter a aprovação da diretoria até antes da gente encontrar um fornecedor para poder viabilizar a nossa ideia, e realmente nós tivemos uma certa resistência, porque a grande preocupação exatamente foi essa, né, a gente tem uma linguagem muito característica, a Havaianas tem um posicionamento de mercado, de marketing muito único, muito levado para o lado da informalidade, da diversão, da alegria, da brasilidade. E como que a gente conseguiria fazer isso num bot? Então, a gente teve uma certa resistência no início, mas aí a gente acabou achando o parceiro ideal aí, que a TSC conseguiu captar muito bem isso, conseguiu fazer todo um trabalho de detectar tudo aquilo que a gente precisaria colocar dentro do bot e ajudou a gente a definir esse perfil, né, do bot, para que ele ficasse o mais fiel possível ao tom de conversa da marca, né, o tom de voz da marca, e isso foi importantíssimo, que a gente conseguisse seguir adiante com o projeto, né, isso foi um diferencial grande que a gente conseguiu ter a adesão da diretoria, depois que a gente conseguiu provar que realmente a gente conseguiria ter um tom de voz igual ou da marca, a gente usaria até a Iana para poder fazer a divulgação desse tom de voz, que é o que a gente está fazendo, e lógico que é a retenção, né? Nós gostaríamos também de ter
a retenção do atendimento, dar um atendimento mais, ter uma prontidão maior no atendimento, que é o que muitas empresas sempre buscaram com o bot, né? A gente queria isso, mas não era o nosso grande objetivo, né? O grande objetivo sempre foi a gente ter o tom de voz adequado e a gente conseguir conversar com o consumidor de uma forma adequada, com o mesmo tom de voz que ele está acostumado a ver em nossas campanhas, em nossas mídias sociais. Então, é isso que ele tem que sentir quando ele entra ali, né? Ele não pode sentir que ele está numa outra empresa. Pô, parece que eu mudei de empresa, não estou conversando com a Havaianas, quem é que está conversando comigo? Então, essa foi a grande preocupação nossa, né? Ah, legal. Faz sentido, muito sentido. É sempre algo que dá um receio, ainda mais você colocando uma inteligência artificial, né, Ivan? Mas queria entender também um pouco do lado da Lúcia, como que é se deparar com um projeto desse, Lúcia, de chegar e falarem para você, falar, legal, a gente quer ter esse tom de voz, mas a gente quer ser resolutivo. Como que você consegue casar uma coisa com a outra? Como que funcionou esse processo de criação para vocês também? É um projeto bem desafiador, e antes mesmo de a gente pensar em persona e tom de voz, nós temos um trabalho anterior a isso, que é de consultoria, né? A gente analisa todos os canais da marca, as redes sociais, como que a marca se comunica hoje com seus consumidores, a gente entende qual é o perfil desse consumidor, do usuário. Nós fazemos um trabalho muito completo, inclusive fazendo assessments nas operações. Então, a gente senta do lado do analista, vê como é que funciona o atendimento dele, quais são os sistemas que eles consultam, faz todo esse mapeamento inicial, estuda os principais motivos de contato da marca. Esse é um dos pontos de início, assim, que a gente precisa sempre avaliar e atualizar depois. E com todo esse material, nós temos insumos para poder realmente construir uma persona e um tom de voz adaptado para os canais. A marca já possuía um tom de voz que eles usavam nos seus materiais de comunicação, e com base nisso, nós adaptamos e criamos uma persona e um tom de voz para a Iana, né, que é a nossa bot. A Iana, ela tem um perfil bem brasileiro, ela tem um tom de voz informal, ela é carioca, e a gente brinca que ela é metade sereia, metade robô. A gente conseguiu trazer essa leveza para a comunicação, apesar de tratarmos de muitas questões de suporte. Então, obviamente, a gente sabe quando que pode ser um pouco mais descontraído ou quando o assunto é mais sério, assim como qualquer pessoa, né? A gente tem momentos de tratar de assuntos mais sérios ou conseguir fazer alguma brincadeira. Da mesma maneira acontece com a Iana. E, com base nisso, nós também pensamos em todos os fluxos desse bot, todas as mensagens, nós produzimos o conteúdo, né? Então, mensagem por mensagem, nós criamos o texto, nós pensamos qual que é a jornada de cada assunto, né, de cada intenção dentro da Iana, e nós construímos todo esse material e fizemos a implementação junto com a Aivo, tá? E aí, depois de 1 ano de projeto, a gente fez um estudo para ver quanto que a gente estaria economizando, né, em horas de atendimento humano por causa da Iana, e a gente viu que a gente economizou quase 100 mil horas de atendimento humano. Então, a Iana, ela consegue resolver hoje a maioria dos atendimentos sem a necessidade de transferência para humano. Não, muito legal. Isso de conseguir ter tanto a parte empática dela, ela ser empática, mas resolutiva, né, de conseguir trazer isso daí, é essencial. Não adianta a gente só querer criar um bot que vai responder algumas gracinhas ali no começo para tentar viralizar, mas depois vai ficar naquilo, né? A pessoa não volta mais a falar ali. E pensando um pouco nesse ponto, Ivan, como que está para vocês em relação à taxa de retenção hoje? Não sei se você pode abrir esse percentual que vocês têm hoje, e assertividade também, de quantas respostas que a Iana consegue dar sem ser evasiva, e ela compreender de fato o que o pessoal está perguntando ali para ela.
Sim, eu posso falar sim, acho que não tem problema. A gente tem uma taxa de retenção muito alta desde o início, muito devido a esse mapeamento que a TSC fez junto com a gente no início. De cara, a gente já saiu com 80% de retenção logo no lançamento, que é um número considerado alto para um bot, e hoje a gente gira em torno aí de 89%, batendo alguns meses até em 90% de retenção. E nível de assertividade também, mais ou menos nesse nível de percentual também. É bem alto o nível de assertividade dela. A gente, inclusive, já fez amostragens de várias conversas, né? Isso a TSC faz constantemente, que é a auditoria das conversas da Iana. E a gente percebe que dessas conversas onde ela não cai em evasiva, a taxa de desistência do consumidor, né, de querer conversar com o bot, é muito baixa, né? Então, ele não desiste de conversar com ela, ele realmente conclui a chamada porque ele teve a resposta dele. Ele não concluiu porque ele cansou de falar com o bot falou um monte de asneira para ele concluiu, foi embora. A gente audita essas conversas, então, lógico que às vezes acontece, ela é uma inteligência artificial, a gente brinca que ela já é uma adolescente, mas ela precisa aprender muita coisa ainda, e ela está aprendendo muita coisa. Todo dia ela aprende coisas novas, né? Então, a taxa de retenção sempre foi muito boa. Lógico que era um indicador importante, a gente queria ter uma retenção boa, aliás, afinal de contas, um bot que não tem uma retenção boa não é um bom bot. Se toda hora você tem que ficar transferindo para o humano, só que a ideia não era a gente reduzir pessoas, porque o grande objetivo era que o consumidor resolvesse rápido. Porque toda vez que eu preciso transferir para um humano, a necessidade de estar explicando melhor o que está acontecendo, quer dizer que o bot não conseguiu ajudar ele. Então, a ideia é que o bot resolva ali, ele está ali na hora, e muitas vezes o consumidor não quer falar com ninguém, né? Ali no autoatendimento ele vai ali, resolve e sai feliz da vida. Então, o grande objetivo sempre foi esse, né? Acho que é por isso que a gente teve um nível de assertividade alto, e a TSC também ajuda muito a gente em relatórios, né, onde a gente consegue acompanhar o nível de assertividade dela, o quanto que ela está sendo evasiva. A TSC sempre analisa, né, os casos de respostas evasivas para a gente incluir novos conteúdos. Então, eu acho que a gente já deve estar beirando aí mais de 600 conteúdos que a gente tem na Iana, acho que até mais do que isso. Então, esse relatório ajuda muito nesse sentido, porque é uma ação importantíssima de manutenção da qualidade do bot. E tem muita empresa que implementa o bot e depois desliga ele porque não está ajudando, não está sendo efetivo, as pessoas estão reclamando. Estão reclamando porque você não está dando manutenção no bot. Então, até brinco com o pessoal da TSC, né? É um filho mesmo que nós criamos, porque ele dá trabalho de filho mesmo. Nós temos 2 reuniões semanais aí com o time da TSC para analisar conteúdo, verificar o que está acontecendo, pegar novidades do mercado, abastecer ela com as campanhas de Havaianas, que a gente tem campanha pipocando toda hora. Ela precisa falar também sobre o que está acontecendo em Havaianas, porque senão a pessoa entra lá e pergunta, pô, que campanha que é essa que estão falando lá no Twitter? Ela, não sei. Ela tem que responder. Então, a gente tem todo esse trabalho de manutenção do bot que não é pouco, não. Dá muito trabalho. Isso é algo que a gente está aqui nos papos que a gente está tendo com clientes. A gente vê que quando o projeto avança, quando o projeto chega nesse nível que vocês estão, ele é um projeto constante, não tem como deixar de lado. Por quê? Porque o seu cliente, o seu público vai mudar o questionamento, você vai mudar também, como você está comentando, das promoções, das campanhas. Exatamente. Então, tudo isso é uma dinâmica. Você tem uma dinâmica toda da empresa que, se não for seguido dentro do projeto, ele também começa a sair um pouco do curso. Vou pegar esse ponto das campanhas internas daqui a pouquinho, eu só quero aproveitar um que você falou antes aí para perguntar para a Lúcia. Você comentou que
2 reuniões por semana para discutir, para debater, para ver as melhorias, que a TSC leva os dados para vocês. Eu queria ver com a Lúcia esses dados que são gerados, que vocês captam ali dentro, que vocês interpretam, como que vocês enxergam que a IANA foi recebida ali pelos clientes? Então, desde o início do projeto, os dados são tudo dentro do nosso projeto. Assim, a gente acompanha diariamente. Quando eu falo diariamente, é todos os dias mesmo. Os resultados, essa manutenção que o Ivan comentou, ela é muito importante, porque tem muitos clientes que acham que é só lançar o bot e manter, mas não, tem uma super manutenção por trás. A gente estuda o que está sendo perguntado, que a gente não tem respostas, para a gente poder sempre ter a IANA atualizada. Nessas reuniões com o Ivan, a gente entende também quais são as campanhas e ações previstas para o mês, para a gente poder inserir as informações com antecedência dentro do bot, não ter que esperar o pessoal procurar e não encontrar a resposta. Então, a gente antecipa essa produção, assim como a gente mantém atualizado com o que o pessoal está buscando, tá? Então, é muito, muito importante essa parte de manutenção. A gente analisa todos esses dados, e aí, voltando ao que você perguntou, a gente teve uma aceitação muito grande da IANA desde o início, tá? Mas eu acho que isso também tem, eu posso dizer que a parte de consultoria foi muito importante, porque nós vimos que nós acertamos, nós levamos os conteúdos apropriados para cada canal, e que realmente era o que as pessoas estavam precisando consultar. A gente tinha, no início do projeto, uma previsão, o Ivan falou assim, Lúcia, eu acho que 5.000 sessões vai ser muito, talvez a gente não chegue nesse volume. E a gente teve, em um ano de projeto, meses que a gente atingiu 88.000 sessões, tá? Então, a gente está mais próximo de 100.000 do que de 5. Então, isso mostra muito a aceitação da IANA nesses canais, e já mostra o sucesso do projeto, né? Com essa questão da retenção também, de 86%, às vezes 90%. A gente não pode só olhar para a retenção como se fosse um número que vale para todos os projetos, até porque isso é algo que nós também conseguimos planejar, o quanto que nós queremos de retenção, né? Porque tem alguns fluxos que a gente pode definir, não, olha, esse fluxo a gente precisa que tenha realmente um humano por trás, então não tem problema a questão da transferência. Já tem outros que a gente sabe que a própria IANA resolveria. Então, eu sei que eu posso pensar no melhor fluxo, né, para esse atendimento dentro da própria IANA. E não teria o porquê de eu transferir para um humano, né? Então, esse raciocínio também, eu sei que o número de retenção, ele brilha os olhos, ele chama muita atenção, mas também é um trabalho planejado, né? Tem uma parte de acessos ali que a gente não consegue prever o quanto que as pessoas vão simplesmente entrar e pedir por atendimento humano, porque a gente sempre deixa essa opção, mas também tem uma parte que a gente consegue planejar e pensar na melhor efetividade para aquele projeto especificamente. Não, perfeito. E dentro dessa análise que vocês fazem, que o Ivan também comentou, deu uma resposta evasiva, quem vai conversar ali com a IANA, se faz uma pergunta para ela, por exemplo, onde ela mora, ela responde que é carioca. Essas perguntas que também têm um perfil um pouco mais empático, como que são criadas? Vocês analisam, veem se surgiu alguma pergunta nova que dá para colocar um tom de voz de brincadeira? Como que funciona essas... E também tem outro ponto também, que são as respostas um pouco mais secas que ela dá quando alguém tem um comportamento desagradável com ela, né? Uhum. Queria explorar um pouco desses pontos.
desse último ponto, a gente tem, inclusive, respostas de assédio, tá? Hoje dentro da Iana, que são mais sérias mesmo. Acho que todas as personas aí desse mundo digital já estão começando a ter esse tipo de resposta. Inclusive, a Iana, acho que foi uma das pioneiras a ter resposta para assédio, tá? E sim, a gente analisa caso a caso, as mensagens, as respostas da Iana, todas são construídas com muito carinho e muito cuidado. Para cada caso, a gente, mesmo usando o mesmo tom de voz para todo o conteúdo, a gente tem sim essa adaptação, onde a gente sabe onde é uma situação mais crítica. Então, que a pessoa está com um problema e ela não está com muita paciência, e onde cabe realmente essas brincadeiras, que é o que a gente comentou, né? Uhum. Não, legal. E com isso tudo, dessa possibilidade de modificar, analisar e trazer novos conhecimentos, fala um pouquinho para mim também, Ivan, sobre essa questão que você pontuou ali inicialmente, desse casamento entre as campanhas que estão acontecendo, para você levar isso lá para dentro, porque a gente sabe que dentro do varejo, dentro do marketing ali do varejo, é uma dinâmica que, legal, vamos ter que lançar uma campanha as soon as possible. Então, como que funciona, qual que é o timing, tem a agilidade é importante para vocês para conseguir colocar uma campanha e jogá-la também para a Iana? Sim, a agilidade é fundamental aí. No início nós tivemos muitas dificuldades, porque não tinha essa cultura dentro da companhia de avisar a área de atendimento ao consumidor de uma campanha específica. A gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente ficava sabendo de uma campanha na mesma hora que o consumidor era atingido também, né, pela campanha. E aí a melhor solução que a gente achou para isso foi criar um canal direto entre a TSC e a minha área de marketing, de campanhas. Uhum. Ajudou muito que a reestruturação que foi feita na estrutura da companhia recente criou uma área de campanhas internas, que antes não era interna, agora nós temos um time de criação interno, e eles estão na mesma diretoria que eu, então fica mais fácil, nós somos pares hoje, e nós somos muito próximos, então eu participo de reuniões onde a gente discute novas campanhas, então eu já fico ali já com a antena ligada, né, eu falo, opa, campanha nova, vai sair, quando, onde, como, por quê, e aí a gente já fica meio que preparado, mas tem uma reunião semanal que a TSC faz com o principal criador hoje dessa área nossa interna de criação, e muitas vezes eu nem participo, eu falo, toca aí, conversa aí com o cara aí, vê que campanha que vai ter e vamos incluir. Então, aí a gente já consegue ter um time mais ajustado, né? Então, muitas vezes agora, a maioria das vezes, ainda algumas campanhas a gente acaba tendo que correr, porque surgem assim, tem muitas campanhas que a gente pega de oportunidade, né? Nossa, tem alguma coisa acontecendo no Twitter, vamos fazer isso. Tem alguma coisa acontecendo no Face, faz isso. Então, às vezes, a gente acaba tendo que correr para colocar coisa também e acompanhar o ritmo. Mas 90% aí das campanhas, quando é lançado, a Iana já está com o conteúdo pronto. E a gente já sobe esse conteúdo. O mais recente foi o da parceria nossa com... eu não sou gamer, gente, desculpa, eu não lembro agora o nome. É aquele joguinho que nós criamos uma ilha exclusiva dentro do joguinho, que dá tiro para todo lado, eu não sei o nome, desculpa, esqueci o nome. Como é que é, Lúcia? Você lembra? Agora que tu falou, tá me dando uma... Fortnite, aí, ó. Obrigado, Adriane. Isso, graças a Deus temos uma gamer aqui assistindo. O Fortnite. O Fortnite, onde nós criamos uma ilha exclusiva, a ilha no formato de Havaianas. É muito legal a campanha, lançamos, lógico, o produto, né? Saiu também. E a Iana também já tem conteúdo lá, né? Então, essa ligação direta, né, da nossa área de manutenção de conteúdos, né, que hoje a gente faz com a TSC junto com a área de criação, é fundamental para a gente manter esse ritmo alinhado, né? Então, quando saem campanhas, por exemplo, frete grátis,
desconto progressivo, essas campanhas comuns em e-commerce, também a gente sempre recebe com antecedência e já sobe toda a regra de funcionamento, porque às vezes geram dúvidas, né? Meu produto não está entrando no desconto, por quê? Ela está lá pronta para responder já, então a gente já carrega com o conteúdo. Só complementando o que o Ivan falou, a questão da agilidade. Nós já temos todo um processo interno para conseguir realmente produzir os conteúdos a tempo, implementar, mas nós temos também recursos exclusivos do projeto. Então, se o Ivan disser, meninas, preciso subir agora, a gente vai trocar a ordem de prioridade, passar isso na frente, a gente já consegue subir o conteúdo. Por exemplo, quando surgiu, a gente teve que incluir conteúdos de Covid de um dia para o outro, a gente consegue essa agilidade. E também, agora falando um pouquinho da Aivo, tem a facilidade da ferramenta da Aivo ser muito simples de implementar também, né? A gente consegue, a gente não precisa de uma pessoa técnica para implementar, e sim nós temos, o próprio UX Writer consegue fazer essa implementação. Então, isso facilita muito a nossa vida, porque a mesma pessoa que cria o conteúdo consegue fazer a implementação, e isso é bem, bem legal para o projeto. Não, sem dúvida. E essa questão também de vocês trazerem essa visibilidade da consultoria, de entrar lá e ver que, legal, o Ivan fica sofrendo ali, começa a chegar a pergunta para ele, o que a gente faz, e sentar junto com eles, ver que tinha essa necessidade de trazer a conversa de campanhas mais para perto do Ivan também, e fazer um ciclo que faça sentido para abastecer melhor a Iana, né? Uhum. E aí, só complementando um pouquinho, que aí é a velha história da criação começar a mandar no criador, né? Essa ação, inclusive, de alimentar a Iana, ajudou a gente a alimentar os demais canais também. Porque a gente sofria muito em telefone, e-mail, nas mídias sociais, que algum consumidor mandava alguma pergunta e aí o saque entrava correndo em contato comigo. Ivan, estão perguntando tal coisa, não sei o que é. Então, agora, né, como a gente tem essa necessidade de alimentar a Iana, isso impactou na cadeia inteira. A partir do momento que eu estou com o material pronto, eu já insiro na Iana e já divulgo para todos os canais. Então, isso melhorou, inclusive, a qualidade de atendimento também nos demais canais. Não, muito bom. Eu vou ter que complementar só mais uma coisinha do que o Ivan falou. A vontade é de vocês aqui, gente. Falando nisso, me lembrou uma situação aqui também, que a gente fala muito nessa questão de humanizar os nossos bots, de trazer esse lado humano, um atendimento, né, mais próximo, como o humano faria. E nós conseguimos tão bem isso que hoje os nossos bots acabam sendo, às vezes, referência de como os humanos devem responder. Então, isso é muito legal, porque a gente já viu várias situações onde os atendentes humanos estavam usando o nosso conteúdo da Iana, a maneira que a gente fala com o consumidor, para saber como humanizar o seu atendimento. Isso é bem doido, né? Porque a gente pega o bot para humanizar o humano. Isso eu acho que é muito legal de compartilhar, porque a gente vê que, de fato, a Iana está respondendo tão bem ao ponto de conseguir chegar numa qualidade legal, de virar uma referência mesmo. A gente está fazendo isso nesse exato momento. A gente está revisando todos os scripts de todos os canais, porque a gente percebeu que começou a destoar. O humano estava robotizado e o robô estava mais humano que o humano. Então, antes de implementar a Iana, eu participei de vários encontros, né, que falava de inteligência artificial, e eu saí de um encontro com essa incógnita, né, essa pergunta na minha cabeça. Como tornar o humano menos robotizado e como tornar o robô mais humanizado? E aqui aconteceu, o robô ficou tão humanizado que a gente está replicando os demais canais. Que é a questão do... Você tem que treinar as pessoas, né, para poder falar igual a Iana, ter a mesma postura, ter a mesma desenvoltura que ela tem. É difícil, não é fácil, não. Nós estamos batalhando aí para conseguir fazer isso. Mas quando a gente pensa em
o atendimento do bot humanizado, a gente dá esse passo, consegue trazer, de compreender, a gente trazer a compreensão de áudio no WhatsApp para ter essa empatia, que 88% das pessoas que usam o WhatsApp usam o áudio, mas aí a gente vê que quando você tem um volume muito grande e a pessoa está atendendo do outro lado, ela acaba robotizando, ela vai acabar seguindo um script, vai ficar muito quadradinho, vai ficar lendo, e com isso você tem esse distanciamento, mas que aí, você fazendo o bot mais humanizado, tendo tempo para o seu time, que daí, como você comentou, a ideia não é reduzir o time, mas deixá-lo também disponível para quando for algo mais sério, ele está disponível ali para conversar. Exato. E esse time, com o tempo, não atendendo do jeito que atendia antes, você consegue sim ter uma tranquilidade para ele ter um atendimento que também vai estar mais parecido com o da Iana, coincidência ou não, exato, isso aí. Que daí você traz isso daí. E com essas mudanças, Ivan, como que no início você comentou lá, o pessoal olhou para o projeto e falou, não sei não se vai dar certo, aqui para a gente, Havaianas é complicado. Agora, com esses resultados que vocês foram alcançando, estabelecendo, essa personalidade, a resolução, com tudo isso, essa visibilidade das campanhas que foi para todas as áreas também, que começou a abraçar por conta desse ter que trazer tudo para um lugar só da Iana, como que está a visão de dentro da Havaianas sobre a Iana hoje? A visão hoje mudou completamente do início. Ela ganhou muito destaque, ganhou corpo. Hoje, realmente, ela é um projeto especial da área de atendimento. Nós já iniciamos o rollout dela para as operações internacionais nossas, porque uma das preocupações que a gente sempre teve era como que a gente leva essa linguagem de Havaianas para outros países, outras culturas, que muitas vezes pode ser que não seja bem entendido. Por exemplo, o brasileiro gosta muito de ironia, gosta de... Para a gente é normal, né? Você usar uma ironia engraçadinha, você usar gírias, mas aí se você vai fazer isso com um americano, por exemplo, com um britânico, pode ser que não rola, não vai dar certo. Então, a gente está fazendo esse rollout, e aí, de novo, a TSC está ajudando muito a gente nisso. É uma vantagem que a Saitel tem por ser uma empresa global, então ela tem pessoas locais em cada um dos países que a gente está implementando a Iana. São pessoas que ajudam a gente na tradução dos conteúdos, na criação de novos conteúdos, que acho que é um detalhe importantíssimo. Tem muita gente que pega um bot, replica ele para um outro país e coloca um Google Tradutor lá. Então, isso é terrível, a qualidade de atendimento vai cair, vai ser um desastre, vai cair demais a qualidade do atendimento. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de pessoas nativas estarem traduzindo os conteúdos, validando se está alinhado com a cultura ou não. É muito diferente da gente fazer aqui no Brasil, por exemplo, um conteúdo para o público alemão. Não vou ser assertivo nunca. Então, tem uma pessoa da operação da Saitel lá que vai fazer todo esse trabalho para a gente. Então, esse é um diferencial muito grande. A gente já implementou a Iana em 23 países que falam a língua inglesa na Europa, em dezembro do ano passado, com aí quase 4 meses de antecedência, a gente conseguiu implementar. A ideia era implementar esse ano, a gente conseguiu implementar o ano passado, e subiu o bot em italiano no começo do mês de maio agora. Então, ela já está falando bambino. Ela já está comendo pizza, já está falando bambino, já está com a mãozinha assim, maquê. Então, ela já está falando italiano. Eu vou querer dar uma olhada em alguma coisa, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você, Ivan. O pessoal na Austrália já aprendeu que a Havaianas é brasileira e não australiana? Cara, eu acho que sim, hein? Depois que a gente viu que eles achavam que era uma marca australiana, aí porque a operação da Austrália, só uma curiosidade da Austrália, a Austrália é uma operação fortíssima nossa, a Havaianas é líder de mercado em sandálias lá também, porque o país é muito parecido com o Brasil, né, em questão de clima, né, então é um clima agradável sempre, o ano inteiro, né, calor, muita praia, então tem tudo a ver com Havaianas, e a marca tem um poder tão grande lá que eles achavam que era australiana o produto.
E aí a gente foi obrigado a dizer, não, filho, é brasileiro, não é australiano, não. E a Austrália é engraçado, né, que eles foram criadores de vários produtos que a gente tem hoje de forma global. Por exemplo, a boia Havaianas nasceu lá na Austrália. Então, foi um produto que nasceu lá, eles desenvolveram, e aí a gente achou super legal, trouxe para o Brasil, e aí espalhou para o mundo inteiro. O Chavinho, Havaianas, foi lá que fez também. Então, eles são bem criativos também em relação a outros produtos também. Mas a ideia é que a Iana também explique isso, né, gente? A Havaianas é brasileira. Então, é importante manter esse tom de voz, né? A gente vai adequar a cultura do país, a gente vai adequar a linguagem mais comum para o consumidor, mas deixando muito claro, a Iana é brasileira. A Iana é brasileira e representa uma marca brasileira. Porque esse é um ativo que a Havaianas tem fora do país, importantíssimo e que a gente valoriza muito, que é levar a brasilidade para o resto do mundo. Muito bom. E aproveitando, agora quero ver, já estou vendo que está aqui na tela nossa, a Iana foi promovida, né? Ela virou personal shopper. Esse crescimento dela que você está falando, que agora já é uma adolescente, e agora personal shopper também. Vamos dar uma olhadinha aqui em ação, se vocês quiserem narrar um pouquinho sobre a experiência. A gente, agora a Iana, ela é uma consultora de moda, né? Ela não é só, ela não vai resolver só os seus problemas, mas ela também vai sugerir, como personal shopper, ela vai fazer essa consultoria, então ela pergunta para qual ocasião que a pessoa está procurando os produtos, e com base nessa resposta, ela oferece um look completo para esse usuário, né? Além disso, ela também dá dica de presentes, então ela entende qual é o perfil do presenteado e traz opções de presentes para o usuário. É bem legal esse recurso. E tem próximos passos aí também na carreira dela, né? Que a gente já teve lançamento aí em inglês, em italiano, comentou um pouquinho aí do alemão, e o que mais que tem pela frente aí? A gente teve esses 2 lançamentos, né? E o próximo agora que a gente está trabalhando é português de Portugal. Ao contrário do que todo mundo pensa, o português brasileiro, ele não serve totalmente para Portugal, tem muitas diferenças de linguagem, termos, significados, então a gente está construindo um novo bot para Portugal, depois vem o francês, depois o espanhol e, por último, o alemão. Tá? Voltando nessa parte ainda dos idiomas, falando mais uma vez de retenção, o bot em inglês a gente conseguiu lançar com 95% de retenção, e o bot em italiano, que foi lançado agora, no início do mês, ele está com 96%. Então, a gente conseguiu realmente automatizar e trazer uma jornada bem interessante. A gente faz o estudo dos principais motivos de contato de cada local, então a gente estuda realmente, porque tem diferença entre um país e o outro, então é muito importante fazer essa adaptação. E voltando só um pouquinho ao que o Ivo comentou ali, essa parte de tradução, ela não é simplesmente uma tradução, ela tem toda uma localização, uma adaptação cultural. A gente faz questão de trabalhar com nativos e não com apenas pessoas fluentes, porque tem uma diferença aí. A gente traz o máximo desse lado cultural, dessa adaptação para persona, porém mantendo sempre a essência da Iana. Ela é a mesma pessoa em todos os países, porém com pequenas adaptações para conseguir se comunicar da melhor maneira em cada idioma, né? Então, tem todo esse estudo que a gente faz por trás. Não, legal. E eu quero ver como que vocês vão fazer aí, Ivan, Lúcia, para no alemão falar que ela é brasileira, carioca e pé na areia, né? É um mega desafio, vai ser desafiador, hein? Vai ter que criar uma palavra, né? Porque no alemão eles colocam tudo junto, né? Vai virar uma palavra só, e Ana, ela é brasileira, carioca e pé na areia. Mas com certeza essa questão do trabalho que vocês estão fazendo de
ter as pessoas nativas, de ter essa personalidade, não só empática, mas também ela mostrar quem ela é, faz muito sentido dentro da expansão da marca globalmente. A marca já está global, já é reconhecida, mas eu vejo que vocês terem uma personagem, terem uma personalidade, consegue aprofundar muito mais os laços, e aí esse número até bem surpreendente, no inglês vocês terem 95% de retenção já no bot, né? Então... Por isso que é o trabalho inicial ali de implementação, testes e aprimoramento antes mesmo do lançamento. Esse é um ponto importante. A gente não espera lançar para o próprio consumidor, cliente, usuário testar e nos dar os insumos para a gente treinar o bot. A gente faz anteriormente, nós temos um período de testes com as pessoas nativas daquele idioma, testando situações reais, e a gente prepara o bot para no próprio lançamento a gente já ter a assertividade que a gente espera para o projeto inteiro. Então, obviamente, depois a gente faz melhorias, mas a gente gosta muito de conseguir lançar de uma maneira que, se esse usuário vem falar com a Iana, ele não vai deixar de voltar porque ele não conseguiu a resposta dele, vai ficar super frustrado porque ela não está entendendo nada. A gente prefere nem lançar, se for assim, sabe? A gente faz essa curadoria bem grande antes mesmo do lançamento. Isso eu acho bem importante de ressaltar. Legal. E a importância dentro da Havaianas aí para vocês, Ivan, em relação a essa expansão global e ter essa padronização do tom de voz? Não, para a gente é fundamental. Eu acho que é uma ferramenta muito, muito forte para a gente poder fazer isso. Uma coisa que ela está causando, né, são efeitos colaterais positivos que a Iana vem causando, né? Assim como a padronização e a criação de um tom de voz unificado em todos os canais, ela também está criando a necessidade da gente manter uma regra global de comunicação da marca, né? Então, ela não pode falar tal coisa, ela não se posiciona sobre isso, ela tem que se posicionar sobre isso, sobre aquilo. Então, isso era uma coisa que a gente tinha, mas informalmente, nós não tínhamos isso muito bem documentado, e a Iana está gerando essa documentação, né? Então, a gente está criando os conteúdos alinhados de forma global. Então, todas as campanhas que são criadas globalmente, a gente já tem em mente qual é o tipo de comunicação que vai ter em cada país. Então, ela já segue também esse caminho. E, nossa, o céu é o limite para ela. Tem muita coisa que a gente quer fazer com ela. A gente está nesse exato momento discutindo internamente quais seriam os próximos passos. E tem bastante coisa aí que a gente pode fazer com ela e nós estamos discutindo agora o como fazer. Então, tem bastante coisa na mesa aí para a gente analisar e discutir, mas a ideia é utilizar ela cada vez mais como uma representante da marca e levar esse tom de voz, né, esse jeito de conversar amistoso, esse jeito tranquilo. Então, ela tem resposta para tudo lá no bot. Então, se alguma pessoa xingar, ela brinca com a pessoa, mas depois dá uma resposta um pouco mais séria. Então, até esses dias um consumidor brincou que ia processar ela. Aí eu fui ver, por que ele tá falando que vai processar a Iana, né? Ele xingou ela de burra. Aí ela mandou resposta para ele, né? Não se fala assim nem com ninguém, nem com um bot você deve falar assim. Aí ele se ofendeu, ele falou que ia processar ela. Aí eu até brinquei internamente, falei, tá registrado que ele xingou a Iana, né? Então a gente pode processar ele também. Mas tudo bem, não é isso. Mas aí ele se ofendeu, mas foi ele que começou, né? Então, isso a gente avalia e leva, né, para todos os mercados e como a gente vai fazer isso de uma forma mais assertiva. Por exemplo, a gente sabe que existe em alguns países preconceito contra estrangeiro. Então, será que ela vai ser ofendida quando ela falar que é brasileira? A gente tem que levar em consideração isso. Como que a gente vai lidar com isso? Então,
ela consegue responder questões, por exemplo, baseadas em violência doméstica. A gente notou que tinha um conteúdo, estava crescendo muito, né, a violência doméstica na quarentena, durante a pandemia, e aí nós colocamos um conteúdo relacionado a isso também. Então, tem relacionado à homofobia, então tem vários temas que ela consegue discutir, consegue conversar. E por isso que a gente está analisando tudo agora e vendo quais são as novas possibilidades que a gente pode usar ela, mas nosso céu é o limite com ela. Uhum. Não, legal. E essa questão de análise de dados, do que é gerado ali dentro, aí mudando um pouquinho, perguntar para a Lúcia, esse acompanhamento de ver quais são as principais demandas, o que pode ser resolvido pela IANA também. Não, se chega uma demanda, por exemplo, vocês têm ali a parte de troca, devolução, vocês têm acompanhamento de status do pedido, como que está assim, em relação a estratégias que vocês vão adotar depois de analisar esses dados, quais os próximos passos nesse sentido aí também? Sobre os dados, a gente gosta muito de ter o bot, porque ele se torna uma fonte de conhecimento, né, desse consumidor, de atendimento, é uma fonte de pesquisa muito rica e live, atualizada diariamente. Então, com esses dados, a gente também consegue entender o que a gente pode oferecer, né, tanto de conteúdo quanto de integração. E nós fizemos várias integrações já na IANA para ela ser mais efetiva e para a gente poder ter o end-to-end do atendimento, né? Então, inicialmente, a gente fazia na Havaianas, a abertura de ticket de troca era feita por um humano. E hoje a gente conseguiu trazer esse, que é o principal motivo de contato da marca, para dentro da IANA, e ela mesma consegue fazer todo o processo de pedido de troca dentro dela, através de integração com o Salesforce. Então, a gente consegue pedir todos os dados, alimentar o sistema, retornar as informações para ela. E uma parte muito importante desse processo, que também era feita por um humano, a pessoa precisava enviar 3 imagens do defeito do produto para comprovar. Então, essa parte a gente conseguiu desenvolver através de inteligência artificial, um recurso que lê as imagens, já está lendo as imagens e chegando numa conclusão sobre elas. Então, a gente lançou faz pouquíssimo tempo, faz um pouco mais de uma semana, esse recurso, e já desde o início nós tivemos quase 100% de assertividade da inteligência artificial para detectar qual é o defeito. Então, ela consegue ler a imagem, avaliar qual é o defeito, se está aprovado, realmente faz sentido seguir com a troca, ou não, se ela vai recusar. Isso a IANA já faz sozinha. Hoje a gente tem, como a gente acabou de lançar, nós temos um período onde nós temos humanos conferindo para ver se ela está respondendo corretamente, então fazendo esse acompanhamento, porém, para nossa surpresa e com muito trabalho por trás e muito treinamento, a gente conseguiu lançar numa situação muito favorável, acima até do esperado, né, porque quase 100%, realmente um volume muito, muito grande. Então, a gente tem esse período de 1 mês com acompanhamento de humano, e depois disso, a IANA realmente vai ficar resolvendo sozinha esses casos, só com monitoramento mais afastado, assim, sabe? Para ver se ela mantém o mesmo nível. Então, é só um monitoramento mesmo de suporte. Muito bom. Alguma coisa mais para acrescentar também, Ivan? Não, acho que é isso mesmo, é uma inovação que a gente buscava há um bom tempo e está indo super bem, né? Então, agora a IANA também analisa defeitos de produto. Então, ela foi treinada, está sendo treinada para isso também, e é mais uma inovação para a gente poder também agilizar a resposta para o consumidor. Isso vai reduzir bastante o SLA de resolução de problemas. Então, é uma inovação, de novo, pensando na satisfação do consumidor, dar uma resposta mais rápida para ele, e está sendo bem legal, está indo super bem essa automação aí.
Legal. E, bom, já estamos chegando aqui, caminhando para o fim. Sempre a gente pede aqui recomendação que vocês possam dar aí para quem está assistindo e que está pensando em implementar. Então, porque a gente vê aqui, tá, é um projeto que às vezes o pessoal fala, poxa, tá, legal, mas é uma Havaianas, é grande, mas é um projeto que precisa ter um centro e que não precisa ser uma empresa grande, gigante, tem que ter uma atenção antes de tudo. Queria saber um pouquinho de dicas que vocês dão para tanto quem tem um projeto que talvez seja menor, ou então quem, eu tenho uma empresa igual vocês, Havaianas, que estou estabilizado já, não é muito risco eu querer colocar alguma coisa agora também no mercado. Queria provocar um pouquinho desses 2 pontos aí com vocês. A gente sempre avalia todos os movimentos que a gente vai fazer com muito cuidado, porque a marca Havaianas, ela é um ativo muito forte e a gente sempre tem essa preocupação em tudo que a gente faz em Havaianas, então a gente avalia com muito cuidado qual o impacto que pode causar e o que pode vir a gerar de ruído em relação à marca, mas internamente nós somos instigados a todo momento inovar. Então a gente não para nunca, a gente não tem medo de inovar, mas a gente tem esse cuidado sim, a gente não sai fazendo e pondo as coisas no mercado. Por exemplo, a Iana, nós testamos internamente com funcionários alpargatas durante 1 mês antes de lançar ela. Então, até a gente ter segurança realmente de que o tom de voz estava certo, conteúdos certos. Então, a gente fez um teste interno primeiro. Então, a gente faz tudo com muito cuidado, né? Mas a gente não tem medo de inovar e não tem medo de fazer. Então, a gente ainda tem muita coisa que a gente quer fazer. Tem muitos processos ainda que a gente consegue inserir na Iana, que a gente já começou a desenhar, inclusive. E a gente não tem medo, não. Eu acho que o fato dela estabilizar, dela estar num patamar bom, estabilizado, eu acho que é até uma vantagem, que aí as pessoas têm mais segurança em usar, as pessoas conhecem mais ela. É o que a Lúcia falou, é um canal nosso que virou um canal novo, ele não é um canal que substituiu outros. A gente notou só uma pequena diminuição no número de e-mails depois que a gente implementou a Iana, mas aí todo mês ela está falando aí com quase 50 mil pessoas que antes a gente não conversava. Então é um canal novo que nós abrimos para conversar com os nossos consumidores. Então a gente recebe inputs, a gente tem oportunidades, então a gente quer criar oportunidades também relacionadas a isso. Ela já vende produtos, né, do nosso site, ela indica produtos. Então, nós criamos não só um canal de comunicação, mas um canal de oportunidades. Então, tem muita coisa que acontece dentro dela que falta, às vezes, até tempo para a gente parar e olhar tudo e conseguir identificar todas as oportunidades que surgem ali. Mas todo dia surgem dezenas. E aí, já emendando com as dicas que eu dou aí, para quem está nesse momento pensando, né, em desenvolver um bot, acho que a primeira coisa que eu poderia falar é façam, porque é um canal de comunicação que acho que veio para ficar. O consumidor cada vez mais está digital. A gente sentiu muito isso, principalmente na pandemia, né? Todo mundo em home office, todo mundo em quarentena. Então, os canais digitais foram fundamentais para que a gente conseguisse manter o nível de qualidade. Até durante a transferência da nossa operação para home office foi importantíssimo a gente ter esse canal de comunicação. Eu recomendo muito que façam, mas é importantíssimo fazer um mapeamento do perfil do consumidor. Importantíssimo que a empresa, antes de implementar, faça isso, mapeie como é a característica do seu consumidor, o que ele busca, o que ele quer, o que ele precisa. E a manutenção dele. Não pensem que implementar um bot é implementar, virar as costas e ir embora. Não é assim nem de longe. Vocês vão ter mais trabalho até depois da implementação. Eu costumo até brincar com quem pergunta para mim, implementar é muito fácil. É muito fácil. Cria o conteúdo, valida, joga dentro e está implementado.
sobe a URL nova lá e está tudo certo. Mas depois, para poder manter, que vai dar trabalho. Nós temos aí um time dedicado da TSC e esse ano eu pus mais uma pessoa dedicada no meu time a cuidar do bot. Só cuido da Iana. Eu brinco com ela que ela é a babá da Iana. Então, dá muito trabalho manter. Não é fácil, não. Sim, mas vale a pena. Bom. Vale muito a pena. Isso eu posso dizer. Vale muito a pena. Eu concordo com as dicas do Ivan. Acho que, em primeiro lugar, é pensar muito bem estrategicamente nesse canal, ver o que realmente as pessoas vão acessar através dele, que tipo de conteúdo que vocês vão oferecer. E agora até que mudou um pouquinho a dinâmica, mas quando começou a história de ter o bot no WhatsApp, sempre recebia perguntas dos clientes dizendo, tá, então eu vou tirar esse volume do telefone e vou transferir totalmente para o WhatsApp. E não é isso, né? Porque normalmente quando os clientes vêm, eles perguntam, qual é o volume esperado, então, para o WhatsApp? Sendo que é um canal novo que eles ainda não têm e que é muito difícil de estimar um volume, porque a gente já teve situações que não tinha nada a ver com o volume do que eles tinham por telefone, né? Então, tem um lado desconhecido entrando com um novo canal que a marca precisa se preparar para receber e ter o time correto para fazer a manutenção. Isso é muito importante, como o Ivan falou, precisa ter pessoas cuidando do bot todos os dias. E se estiverem preparados para isso, com a equipe certa, com certeza tem 1000 oportunidades, e inclusive de vendas, né? E que podem surgir em função do bot. Então, é isso. Excelente. Bom, estamos aqui no fim, já tivemos algumas perguntas que foram colocadas, depois a gente vai responder todo mundo ali, que todo mundo está por e-mail, para não extrapolar o tempo de ninguém aqui. Queria agradecer demais a presença aqui de vocês, por compartilharem tanta informação com a gente. Muito obrigado, Lúcia, muito obrigado, Ivan, e podem agradecer, dar as palavras finais. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui também, e até a próxima. Eu vou agradecer também, primeiro, o Ivan, como super parceiro, nosso cliente querido, que pega junto, que todos os dias a gente tá junto com a gente, pensando nos conteúdos, na estratégia do bot. Então, ele é o pai, mas temos várias mães. Temos muitas mães, e o Ivan é muito, muito parceiro. Assim como a Aivo, também quero agradecer muito, que não seria possível de ter um projeto no nível que a gente tem sem a parceria com a Aivo. E a gente tem reuniões semanais só sobre bot também, a gente fala diariamente com a Aivo. Então, é muito importante ter a equipe certa trabalhando no projeto. É isso. Eu quero agradecer também meu time da TSC e Saitel, né, obviamente, que faz todo dia o projeto ser esse sucesso. Bom. É isso aí. Agradeço o convite, a oportunidade de estar falando sobre a Iana. Como eu disse no começo, é um projeto que eu tenho muito carinho, eu gosto muito dele, tenho muito orgulho dele, e é um prazer estar sempre fazendo qualquer coisa relacionada a esse projeto, né? Então, obrigado pela oportunidade. Eu acho que nós, como profissionais aí da área de atendimento ao consumidor, a gente precisa mesmo compartilhar conhecimento. Eu fico muito triste quando eu vejo pesquisas onde 80% das pessoas acham que o atendimento ao consumidor no Brasil é ruim. Então, eu fico triste com isso, porque eu, como um profissional, 13 anos à frente da área de atendimento ao consumidor, eu sinto que a gente tem essa responsabilidade, né, de tentar elevar a régua, elevar o atendimento. Nós somos consumidores, no final do dia, nós também somos consumidores, a gente consome de várias empresas. Eu daria para escrever um livro de tanto atendimento ruim que eu já tive, e infelizmente é mesmo uma máxima do país, e a gente tenta quebrar isso, e é muito legal quando a gente tem essa oportunidade. Agradeço bastante aí a Aivo, a TSC, agradecer ao time aí, as mães, as tias que a Iana tem um monte de mãe aqui mesmo, tem tia, tem sobrinha, tem um monte de gente, a família está crescendo. É grande.
todo mundo cuidando aí da minha filha com muito carinho, aí a gente agradece também bastante essa dedicação aí da TSC e da Saitel também, que é o nosso parceiraço aí, parceiro estratégico aí para o mundo inteiro. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Ivan. E nós vamos enviar para todos o link com o vídeo para vocês acompanharem depois e também a resposta das perguntas. Muito obrigada e até o nosso próximo Ivo Next. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.